Olá, amigos. Que bom tê-los, vocês aqui presentes comigo. Para mim é uma alegria, uma honra estar com vocês e vocês estarem me assistindo. Muito obrigado. Deus abençoe e ilumine vocês. Vocês também estão fazendo parte desse projeto, desse chamado de Deus que Deus fez para mim, está levando uma palavra de fé, uma palavra de amizade, uma palavra de amor e de paz aqui no YouTube, tá bom? Agradeço muito vocês estarem presentes aqui comigo. Peço que vocês façam parte desse projeto também de Deus, de evangelização, me ajudando no sentido, fazendo a inscrição nesse canal, Primo Neto, e aí também compartilhando, né? Se vocês gostarem da palavra, vocês compartilhem com seus amigos, e assim nós vamos expandindo a palavra que nós vamos trazendo da parte de Deus, com muito amor, com muito carinho. Então o tema de hoje que nós vamos falar, nós vamos sair um pouco, né, faz parte também do nosso canal, né, o propósito do nosso canal, falar os temas vigentes dentro da sociedade. E o tema que está mais pertinente nesses últimos dias é sobre a morte, né, o falecimento do Daniel Mastral. Então eu coloquei como tema Daniel Mastral, a morte inevitável. Primeiramente eu quero lamentar e deixar os meus sentimentos à família, né, que perdeu o senhor Daniel Mastral. Então nós vamos em frente. Então a morte inevitável, a morte foi inevitável para o pregador, tão honrado, tão ilustre pregador da palavra de Deus, o Daniel Mastral. Eu tinha uma forte admiração por ele, né, apesar de que eu tenho alguns pontos sempre a não discutir, não contrariá-lo, né, no seu pensamento, mas alguns pontos assim que eu particularmente não gosto, porque ele tinha a pregação mais como final de mundo, né, final da existência terrena, né, previsões, né, e eu já procuro não ver tanto isso. Eu procuro ver o lado de Deus, o Deus que Jesus Cristo nos apresentou, o Deus Pai carinhoso, paterno, né, que nos abraça, que nos acolhe e que vai acolhendo sempre, vai acolher toda a humanidade. Eu vejo esse Deus, o lado mais por esse Deus paternal, ao qual o nosso Mestre Jesus Cristo nos deixou, né, como guia, né, como ideia de Deus, tá bom? Então assim, ó, é de minha opinião, né, não quero aqui dizer foi isso que aconteceu, mas assim, a morte inevitável, como eu vejo para o Daniel Mastral, é uma morte sobre duas razões. A morte dele aconteceu sobre duas razões. A primeira vem de uma consciência coletiva, e a segunda seria um retorno, né, de tudo que ele viveu e de tudo que ele pregou. Então vamos por parte. A primeira, a morte inevitável como consciência coletiva, eu assim quero falar também a partir do meu ponto de vista que eu via sobre as palavras, né, as pregações que ele fazia pelo YouTube. Então assim, ó, todas as vezes que eu abria um podcast ou até mesmo o canal dele e ouvia ele falar, ele estava falando sobre previsões, final de mundo,
sobre morte, mortandade, sobre fim dos tempos. Então, assim, na minha visão, aquilo estava tudo, a pregação dele, tudo associado à morte, mostrando morte, falando de morte, né? Intuindo a morte. Então, aquilo gerou-se nele uma consciência coletiva em volta dele, no ser dele, no pensamento dele, e que essa força foi crescendo dentro dele tão forte que chegou o momento que ela trouxe de fato o final da existência física dele. Foi inevitável. Ele morreu, não teve como escapar da morte, né? Se matou ou alguém matou, ali a gente não estou entrando nesse mérito, mas a morte veio para ele, né? A partir dessa consciência coletiva que ele foi anunciando, pregando, falando, final dos tempos, final do mundo, grupos se salvariam, grupos não se salvariam, né? Então essa morte veio, criou-se em torno dele e chegou o momento, né, dela atuar. Então, o segundo ponto que eu vejo também, que a morte aconteceu para ele, através do retorno, como ele pregava, falava, anunciava o fim dos tempos, a Terceira Guerra Mundial, a mortandade, falava muito, então ele criava um certo dualismo também, ao falar de final de mundo. Uns grupos vão se salvar, outros não vão se salvar, outros vão morrerem e vão para o inferno, né? Então a gente deduzia isso das pregações dele, né? E o fato dele criar esse dualismo ao mesmo tempo, né, que a palavra, né, que é liberada a palavra, é liberada uma energia. E quando essa energia dava nos grupos ao qual ele denominava como não preparados, grupos não prontos, não convertidos, ou até mesmo, como ele falava, do satanismo, da existência do satanismo, essas coisas, né, que ele tanto enfatizava. Então, quando essa energia da voz dele chegava nesses grupos, nessas pessoas, a qual ele denominava, essa energia batia neles, e como não tinha nada a ver com eles, e como eles estavam harmonicamente bem consigo mesmo, essa energia retornava. E para onde que ela voltava? Voltava para o Daniel Mastral. Então, como era uma ideia de morte, uma fala de morte, essa ideia retornava para ele. E como ele estava na mesma frequência, ele acolhia novamente essa energia que ele tinha falado. Então, aquilo foi acontecendo, o retorno, né? Então, deu também, por essa teoria, podemos pensar, né, por esse ponto de vista, que a morte dele aconteceu pela lei, como dizem, lei do eterno retorno, né? Então, o que se fala, se paga, o que se faz, se paga, né, pelo retorno. Falou tanto, a morte veio de volta ao encontro dele. Mas, meus queridos, essa é a minha pequena opinião, né, sobre essa questão, sobre esse questionamento da morte do Daniel Mastral. Não entro no mérito se foi alguém, se foi queima de arquivo, tudo isso para mim, eu não entro nesse mérito. Eu fico nessa questão de que a morte para ele foi inevitável.
e que nós podemos tirar uma lição de fé dessa questão e desse ponto da história da morte desse belíssimo pregador, né? Torna a falar, um belíssimo pregador da palavra de Deus, convertido, né, recentemente, e que tinha uma eloquência muito boa. A gente ficava atento ao que ele falava, a gente gostava do que ele falava. Então, assim, a gente pode tirar uma lição, né? Se cuidar no que fala, nas ideias que fala e nos pensamentos da gente, principalmente em ideias de morte. Ah, mas está na Bíblia essas pregações, essas falas de final de mundo. Está na Bíblia? Mas será que é mesmo para esse tempo? Será que temos essa missão de ficarmos falando de morte? Tá ali, deixa ali. O que importa para nós é estarmos preparados, estarmos, como que eu posso dizer, preparados, né? Limpos, certos, corretos, com a consciência limpa, onde você não precisa estar com a consciência pesada, você está com a consciência tranquila da sua vida, da sua existência, da sua convivência familiar, da sua convivência com os amigos no trabalho, com os amigos pessoais, né? Convivência com a sua comunidade, onde você congrega, onde você participa, né? Estando com a consciência tranquila, limpa, não precisamos ter medo de nada. Pode haver terceira guerra mundial, pode haver final de mundo, se nós estamos tranquilos, serenos, só vamos seguir em frente, tá bom? Não precisamos ficar mergulhando nessas teorias de morte. É só olhar para frente, só. Meus amigos, agradeço de você ter ficado comigo aqui, escutando minhas palavras. Eu peço que você me ajude a evangelizar. Quero trazer o que Deus tem para a minha vida, o que Deus fez para com a minha vida. Eu tenho muita fé na minha vida, fé em Deus e na minha vida, na minha existência. E assim, eu tenho muita vontade de passar para frente tudo isso. E você estando aqui comigo, nós vamos juntos passar para frente. Você se inscreve e você passa, compartilha com os teus amigos aí, e aí nós vamos levar uma palavra de fé, uma palavra de paz, de amor. Temos muito que fazer, temos muito mesmo, porque no mundo está faltando paz e amor. Então nós vamos, dentro dessa empolgação, dentro desse amor de Deus que está colocando em nossos corações, nós vamos levar em frente essa evangelização ao qual Deus está abrindo para mim e para você, tá bom?